dia, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui de uma forma diferente para termos mais uma aula da nossa escola dominical, não aqui na igreja, todos reunidos como de costume, mas cada um na sua casa aprendendo da palavra de Deus. Entendemos que isso é uma forma que Ele nos proveu para que nós assim continuemos a receber o alimento espiritual. E estamos felizes por poder estar aí na sua casa, num domingo de manhã, podendo aprender um pouquinho hoje sobre santidade. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da revista Nossa Fé, que tem por tema o desafio de ser igreja. E hoje, na lição 8, nós vamos falar sobre o crescimento em santidade, um assunto bastante importante, atual e que nós devemos nos atentar de como a Bíblia nos orienta em relação a isso. Então, nos próximos 30 minutos eu peço a atenção de cada irmão, prepara a sua Bíblia, a sua revista, que nós vamos estudar esse assunto juntos com a graça de Deus. Antes de tudo, façamos uma breve oração. Pai bendito, teu nome seja exaltado por todas as coisas, que o Senhor seja reconhecido como Deus dos deuses para sempre, ó Pai. Te pedimos que o Seu Espírito Santo venha nos aclarar as mentes para o entendimento e que possamos aprender como ter uma vida santa diante de Ti. Capacita-me porque sou incapaz e também aos ouvintes para que possam não só escutar, mas também colocar em prática aquilo que aprendemos das Sagradas Escrituras. Por tudo te louvamos e bendizemos no nome de Cristo. Amém. Então vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre crescer em santidade. Esse daqui é o esboço da nossa lição. Além da introdução, nós temos 5 tópicos. O que é a santificação? Chamados à santidade. Os fundamentos da santificação. O que as Escrituras falam acerca da santificação. E como se dá a santificação em nós, os salmos. E vamos concluir e aplicar rapidamente o nosso aprendizado desta manhã. Aqui na introdução nós vamos falar que santidade parece ser um assunto que está fora de moda. Talvez seja uma doutrina de que a igreja cristã evangélica deixou um pouco de lado ultimamente. Ela foi às vezes até substituída por uma atualização de caráter, né? O evangelho light, o evangelho coach hoje te fala como viver em bons modos, pensando no seu próximo, no bem da sociedade, mas não necessariamente de acordo com tudo que a Bíblia diz, porque ela não é tão literal assim. Isso é o que pensam algumas igrejas, infelizmente. Ela é confundida às vezes até com legalismo. Muitos vão falar, essas regras aí são coisas de legalistas, de fariseus. Nós vivemos no tempo da graça. Fora que ela é considerado algo totalmente fora de contexto, fora da nossa realidade. É impossível hoje se manter em santidade, o nosso mundo mudou muito. Já não é como nossos pais, nossos avós, que dirá 2, 3, 4 mil anos atrás. Deus não muda, mas a gente muda, então a gente se adapta. Isso são coisas que a gente pode ouvir hoje. Agora, se a gente considerar que é uma coisa relacionada a caráter, que tem algumas regras e que está bem fora da nossa realidade, se a gente imaginar um não cristão, uma pessoa pagã, mas que é um bom cidadão, paga os seus impostos, é íntegro, não mente, não rouba, é super honesto, né? Ele pode ser considerado uma pessoa santa? É aí que começa a nossa aula de fato. Primeira coisa, a gente precisa definir o que é santo ou o que é santidade. O santo ou a santidade é você consagrar algo ou alguém à parte para Deus. Então, tudo que é separado, segregado, consagrado para Deus é santo. Isso pode ser objetos ou pessoas. Santidade também é você se despir do velho homem, que é o pecado, tirar toda a imundícia e revestir-se, colocar uma outra roupa,
que é a do praticante das virtudes cristãs, que é quem entende da Bíblia, dos mandamentos de Deus e os cumpre. Isso é santidade. Santidade também é um processo que foi realizado por Deus no passado e hoje ele é aperfeiçoado no presente e no futuro. Vamos ver isso consultando a Bíblia? Abra aí em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Vamos fazer essa leitura. Hebreus 10, 10. Nos diz assim a carta de Hebreus: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então a Bíblia diz sobre um ato feito no passado, por Jesus Cristo, na cruz do Calvário para nos salvar, e isso afeta a nossa santidade, parte do processo da santidade. Porém, nós vemos que ela continua no presente e no futuro. E isso a gente pode ver lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. Veja aí o capítulo 4, os versos de 3 a 7. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então veja, a santificação é uma pessoa consagrada a Deus, que vai se despir do velho homem do pecado, vai se revestir do novo homem, o que pratica as virtudes cristãs. Esse processo foi realizado desde Cristo no Calvário, na nossa salvação, até hoje sendo aperfeiçoado em forma de santidade. Agora que nós definimos a santidade, nós temos que entender que nós fomos chamados para a santidade. E chamados por quem? Pelo próprio Jesus Cristo. Aquele que nos proveu a santidade através do processo de salvação, de justificação dos pecados, é quem pede ao Pai para que nós sejamos santificados. Esse é o texto base da lição. João 17, 17. Bastante conhecido, porém ainda assim eu convido que nós façamos essa leitura para melhor entendimento. Carta de João, aliás, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos continuar lendo até o verso 20. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aqui nós temos a famosa oração sacerdotal de Jesus Cristo, aonde ele intercede por nós diante de Deus, falando que ele veio santo e fez o seu sacrifício em santidade em favor de nós, para que nós pudéssemos ser salvos por intermédio disso, por intermédio da verdade, da palavra, do verbo, que é o próprio Jesus Cristo. Então veja que essa santidade, essa oração de Jesus Cristo pedindo santidade, é por nós, para que por intermédio da palavra de Deus nós possamos ser considerados santos. Porém, a nossa santificação, irmãos, é distinta da de Jesus. A de Jesus Cristo, como ele diz aqui no texto, ele se auto-santifica através da sua obra. Ele não necessita de nenhum fator externo, porque ele é o próprio Deus. Porém, a nossa santificação é parte do plano de Deus, ou seja, nós somos incluídos nesse processo como plano de Deus. Então, dentro do projeto de Deus para a salvação da humanidade, onde
o ápice é Jesus Cristo, ele nos inclui nesse processo, tornando-nos santo através do Salvador. E essa santificação é baseada em um aspecto muito importante, que é a verdade. E a verdade está toda revelada nas Escrituras. Então veja o convite, é chamado à santidade quem é incluído no processo de Deus. Esse alguém, por intermédio de Jesus Cristo, hoje pode ser testificado justo e santo, porque Ele é santo. E quais são os fundamentos dessa santificação? Aonde ela está enraizada? Qual é a base? São 5 aspectos. O primeiro deles é o contexto de que a santificação ela vem por intermédio da justificação pela fé em Cristo. Veja aqui na revista, na página 28, ponto A, o contexto, diz assim: quem é santificado foi justificado dos seus pecados, foi salvo pela graça e agora vive cada dia em novidade de vida por ter sido perdoado por Deus. Então o plano de fundo é: fomos justificados por Cristo e agora nós vivemos em novidade de vida, porque pela fé nele é que nós vamos obter essa santificação. O segundo aspecto, o segundo fundamento da santificação é a base. No que ela está baseada? A santificação está baseada na união com Cristo a partir da sua morte e ressurreição. Como eu já disse, o plano de autossantificação de Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, onde nós fomos incluídos, é o que nos baseia. É onde vai nos dar alicerce para daí termos um padrão de santidade. Veja o que diz a revista no ponto B. A vida santa é a vida de Cristo em nós. Não o fruto de nenhum potencial ou de recursos naturais que tenhamos para viver piedosamente. Então veja que não estamos baseados nos nossos méritos, na nossa capacidade, na nossa bondade. Tudo está baseado unicamente nos méritos de Jesus Cristo. Terceiro aspecto que fundamenta é o agente. Quem é o agente dessa santificação? Visto que Jesus morreu no passado, temos que nos santificar no presente. Como fazer isso? Terceira pessoa da Trindade é a resposta. O Espírito Santo é quem nos capacita a sermos santos. Veja o que diz o autor. Ponto C. O agente da santificação é o Espírito Santo, que vai nos capacita habitual e ativamente a querer e a agir para o inteiro agrado de Deus e para o seu louvor. Diz ainda: contudo, ainda somos nós quem trabalhamos. Não há passividade aqui, mas um esforço moral e intenso da nossa parte. Tal esforço não faz confiar em nós mesmos, mas na dependência de Cristo e na expectativa de ter a ajuda do Espírito Santo, levando-nos assim a formar hábitos de santidade. O Espírito nos transforma à imagem moral de Cristo. Então, o agente santificador para as nossas vidas é o próprio Deus, o Espírito Santo, que vai nos levar a entender a moral de Cristo, para que assim possamos viver uma vida de verdadeira santidade. Quarto aspecto, existe um conflito. Legal, Pedro? O Espírito Santo habita em mim, ele vai me ajudar a ser santo, porém, eu ainda sou muito pecador. Eu faço cada coisa que você não acredita. Que olha, eu diria que até Deus duvida. A gente chega a ouvir esse tipo de coisa. Mas a verdade é que o conflito se dá por causa do pecado. Porque apesar de sermos santos, de estarmos separados por Deus, de entendermos que somos justificados por Jesus, de sabermos que a sua morte e ressurreição é o que nos torna limpos, santos, puros, e que o Espírito Santo age em nós, através de nós, nós ainda convivemos com o pecado. E assim será, meu irmão, até o fim da vida. Por mais que você amadureça, que você avance em santidade, o pecado continuará lá. Não ache que por algum momento você deixará de pecar. Porém, nós podemos trabalhar esse nosso conflito. E é o que diz o autor no ponto D. O conflito que dura a vida toda, portanto, você não tem que ter expectativa,
de uma vida de absoluta ausência de pecados, ele envolve tanto a resistência aos ataques do pecado, como o contra-ataque da mortificação da carne, pela qual nós buscamos esgotar a vida desse inimigo perturbador. Então reflita comigo, irmãos, esse conflito sempre irá existir. Vai existir e nós estaremos em constante batalha contra a nossa própria carne, que precisa ser mortificada. E o último aspecto que fundamenta a santificação é a regra. Bom, nós temos um contexto, a justificação, uma base, que é a morte e ressurreição de Cristo, um agente, que é o Espírito Santo, um conflito com o pecado, mas quais são as regras? Afinal, o que eu tenho que fazer para poder ser santo? A regra é muito simples, meus irmãos. Está contida aqui nesses 66 livros. A regra é a lei de Deus, é a sua palavra. E se nós pudéssemos resumir o que demonstra que alguém compreendeu a palavra de Deus, é alguém que demonstra o quê? O fruto do Espírito de Deus. O famoso fruto do Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. É lá que nós vamos ver essa narrativa de Paulo falando sobre o fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, dos versos 22 até o verso 24, onde nós vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então essa é a regra. A regra é o fruto do Espírito, o amor, que discorre por todas essas outras coisas que são demonstradas através do caráter cristão. Continuando, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre santificação. Porque como que as Escrituras vão operar em nós em relação à santificação se é uma obra do Espírito Santo? Peraí, Pedro, se é Deus quem age através do Espírito Santo, por que a Bíblia vai nos ajudar a agir? Afinal, quem que faz esse trabalho? São os dois, porque o Espírito Santo te impulsiona a entender o que diz a Bíblia. E o que ela nos diz? 3 coisas. A primeira delas vai mostrar a natureza da santificação. A segunda delas vai nos mostrar o padrão dessa santificação. E a terceira forma de nos ajudar é mostrando a necessidade de santificar. Então, meu irmão, você sabendo de onde vem a santificação, qual é o padrão necessário da santificação, você entende a necessidade de santificar. Vamos ver isso baseado em 3 textos. Primeiro, abra na Epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, o verso 22, bastante conhecido, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tende visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui está resumindo a santidade em forma do amor. A natureza da santidade está baseada no amor. O amor de Deus por mim e por você, pecador. E o padrão dessa santidade, Pedro? Vamos lá em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de número 33. Diz assim: e que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então, o padrão da santificação é o amor de Deus por nós, dividindo em 2 grandes mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é mais do que qualquer outro legalismo. O fruto do Espírito Santo, o amor, é o que demonstra a verdadeira santidade. E a necessidade? Mas eu tenho necessidade mesmo? Não dá para ser salvo sem me santificar? Que é tão difícil. Nós vamos nos basear em 4 textos. Levítico 19, 2. Hebreus 12, 14. 1 Pedro 1, 15 a 16. E Efésios 1, versículo 4. Levítico diz assim:
Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. A necessidade de sermos santos é porque Deus é santo. Diz Hebreus, capítulo 12, verso de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, se você não quer ser santo, sem problema. Sem ela você não vai ver a Deus. Eis mais uma necessidade. Avançando um pouquinho, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, o Deus que te chamou é santo. Por último, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus te escolheu antes da fundação do mundo para que você fosse santo e irrepreensível em amor. Então a Bíblia nos ajuda a entender a santificação quando nós vemos que ela vem de Deus. O padrão é o amor de Deus e nós necessitamos porque somos filhos de Deus. A santificação dos salvos como se dá, Pedro? Eu já entendi, né? A santificação é ser separado para Deus, está fundamentada em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, já sei a natureza dela, já sei o padrão, já sei que eu necessito, tá bom, eu quero ser santo de uma vez por todas. Como se dá a santificação dos salvos? Primeira coisa é que o participante da salvação de Deus anda no caminho da obediência. Então, se você é um salvo, você procura andar em obediência à palavra de Deus. Uma outra afirmação importante é que o único modo de assegurar o nosso chamado de eleição é através da santificação. Porque muita gente às vezes vai falar: você foi eleito, Deus já te escolheu, pode fazer o que você quiser, nada vai te tirar a salvação. Isso é verdade. Porém, é importante nós pontuarmos de que não é fazer o que eu quiser, mas é sim fazer a vontade de Deus. E demonstrando a santificação através da obediência à sua palavra, através de andar num caminho reto, é que nós asseguramos essa eleição. É que nós de fato externamos esse chamado que Deus fez antes da fundação do mundo. Isso também está lá na carta de Pedro, mas agora na segunda carta, no capítulo 1, nos versos de 3 a 11. É um texto um pouco maior. Peço que os irmãos se concentrem e acompanhem essa leitura na sua Bíblia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 11. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez afirmando o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias
oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Então aqui demonstra nesse breve relato de Pedro de ações de graças, de que o nosso chamado só é assegurado através da santificação em Cristo. A falta de santificação, meu irmão, vai te conduzir à ira de Deus. É isso que contrapõe a necessidade da salvação. Se você não quiser viver em salvação, você pode viver a ira de Deus. Isso a gente consegue ver na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, nos versos de 9 a 11. Acompanhe comigo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo do nosso Deus. Então veja que todos esses serão condenados à ira de Deus, a não ser que, ainda sendo pecador, você seja justificado por Cristo, lavado e remido no seu sangue para obter a salvação. E a última coisa sobre a salvação é de que a santificação vai evidenciar a nossa salvação. Então acabou o papo de, o cara nasceu na igreja, se batizou, tem certeza da salvação, mas vive conforme a carne manda. Meu irmão, isso não é evidência nenhuma de salvação. Provavelmente esse ser nunca foi salvo. Nascer na igreja, ser batizado, ser oficial, ser pastor, qualquer coisa que seja, não é evidência de salvação. Evidência de salvação é santificação. Uma vida santificada vai evidenciar uma verdadeira justificação de Jesus Cristo para essa vida. Nós já estamos encerrando. Vamos concluir lembrando que a doutrina da santificação veio sendo deixada de lado, é verdade. Mas ela ainda é de vital importância para a fé cristã nos dias de hoje. Nós precisamos desenvolver a salvação, compreendendo o que ela significa e atentando para o apelo de Jesus Cristo. Eu encerro a aula te chamando para aplicar isso na sua vida. Meu irmão, lute contra o pecado. Abandone as práticas que não vão de acordo com a palavra de Deus, porque elas não condizem com santificação. E a Bíblia diz que se você não for um santo, você não verá a Deus. É uma palavra confrontadora, é uma lição que nos traz a refletir acerca de como nós temos vivido, se de modo digno do Evangelho, se de fato demonstrando, exalando o bom perfume de Cristo, se de fato sendo conhecidos como embaixadores de Cristo, como sentinela, como pessoas que manejam bem a palavra, como pessoas que têm o fruto do Espírito Santo, que são mansas, que são benignas, que dizem coisas boas, que amam ao próximo, que ajudam o próximo e amam a Deus acima de todas as coisas. Esse é o desafio, esse é o padrão. Nada mais, nada menos, mas a perfeição dada em Cristo Jesus, que nos justifica através do seu sangue. Glória a Deus por isso, pela salvação. Que Ele, o Espírito Santo, te auxilie a compreender as Sagradas Escrituras e a praticar essa palavra e a andar nos caminhos aonde de fato você vai demonstrar a sua fé e vai comprovar a salvação de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e até o domingo que vem, se assim Deus permitir. Um grande abraço e um ótimo domingo, um bom dia do Senhor. Amém. Lembrando que à noite nós teremos o nosso culto às 18 horas. Reúna sua família aí na sala. Se possível, ligue no notebook, na TV, na tela maior que você tiver. Se não der, ligue no seu celular mesmo, mas acompanhe as leituras, as orações, o hino, o cântico e também a palavra que Deus tem a ministrar ao seu coração. Que Deus abençoe, meus irmãos. Nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.